Agora, assim, a gente vive hoje num momento de emergência de todos os tipos, né? Enfim, recentemente, inclusive, eu tava vendo um filme do Marco Dutra, O Enterre Seus Mortos, e é um filme que trata um tanto dessa questão apocalíptica. E os filmes, inclusive, se a gente for pegar historicamente, os filmes sempre evocam um determinado tipo de apocalipse que tá por chegar. Sim. Né? Só que o que é muito Nós curioso... tivemos a década dos filmes de pandemia, né? Pois é, enfim, exatamente. E até os anos 2000 também foram os momentos das emergências climáticas, por exemplo. Só que o que é muito curioso nesse filme, no Enterre Seus Mortos, é que é um filme de apocalipse, mas você não sabe exatamente sobre o que é. Pode ser tudo, né? E eu acho que é, de alguma maneira, um retrato sobre o que é esse momento do capitalismo tardio, né? As nossas angústias invisíveis. Assim, são inúmeras as possibilidades de apocalipse que estão aí, estão postas. E que evocam, de alguma maneira, no sujeito, em nós, essa ideia de que não há o que fazer, né? E isso também é uma ansiedade na hora de se criar um filho. Nossa, demais. Assim, é nesse mundo de emergência climática, é nesse mundo de escala 6x1, é nesse mundo de precarização do trabalho, de uberização, que a gente está pondo 2 filhos no mundo, né? Nesse sentido, aí evocando inclusive o livro do Lenin, O que Fazer? O que fazer, né? Stodeliat. Cara, tem um lema, já que você evocou o Lenin, eu vou evocar o lema do Partido Comunista do México, né? Que é o que a desesperança nunca te entristeça, que ela te radicalize. Essa é uma coisa que eu levo pra minha vida o tempo inteiro e que isso é baseado num lema que também é do Lenin, né? Que é a gente pensar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade, né? Nesse sentido, cara, eu acho que, assim, eu não sou aquelas tia velha que sai falando assim, você já teve menino, vai ter menino, tem que ter menino, sabe? Não vou fazer isso, eu tal. Acho muito engraçado que o pessoal acha que comunista é antinatalista, né? Que é uma coisa bizarra, assim, que, né, antes as evidências históricas mostram muito pelo contrário. Mas eu acho, assim, que toda pessoa que quer ter, que deseja ter e que pode ter, tenha apesar dos seus medos. Sim. Tenha apesar dos seus pesares. E o contrário também assim, funciona. E Se o você contrário tem a dúvida se quer ter, não tenha. Não tenha, sabe? E outra coisa que a gente tem que entender, gente, que é muito diferente ser pai e ser mãe de ter uma gestação por um determinado casal qualquer. Sim. Saca? O que nós estamos chamando de família aqui pode ser, saca, uma família heterossexual igual normalmente o pessoal pensa, e pode ser 38 búlgaros criando uma criança. Eu não tô um pouco me fudendo aqui, saca? Mas eu acho que todo mundo que tem esse desejo de participar da criação de um ser humano e que puder ter, vale a pena, apesar de todos os pesares, apesar dos momentos que a gente vive. Até porque é importante a gente pensar que isso também é um momento formativo. Isso também é um momento formativo. E eu tenho, às vezes, muito mais medo de um aceleracionismo tomar a sociedade como um todo do que um fascismo tomar a sociedade como um todo. Porque tem certas distopias que eu acho elas mais perigosas do que as outras, porque elas são as que matam esperança. Quando a gente tem um momento, né, de muito ódio, de muita dor, de muita coisa, mas que a gente continua tendo movimentações sociais contra isso, que a gente continua se revoltando, que aqueles que são verdadeiramente humanos, que sentem empatia, estão se revoltando contra aquilo, querem se mobilizar contra aquilo, cara. Pra mim, ainda estamos num caminho onde tem bambu e enquanto tem bambu tem flecha. Quando a gente perde isso, pra mim é muito pior do que
do que o momento em si, entende? Então, assim, me dói muito mais ver uma geração de jovens com uma visão completamente fatalista da história e que abre mão dessa participação histórica e cruza os braços e fala, porra, não tem mais o que ser feito, eu vou aproveitar um pouco que eu tenho aqui. Entrega os pontos. E é isso, saca? E eu não tô falando aqui, cara, que a gente não tenha que ter nossos momentos de hedonismo, não. É importante ter prazer, é importante o gozo, é importante o ócio, é importante a criatividade e é importante, inclusive, o momento de não fazer nada, saca? A gente não tem que ser produtivo o tempo inteiro, sabe? Mas quando a gente abandona toda a esperança, ali é que é a morte verdadeira. Sim. Essa é a morte verdadeira de uma sociedade, essa é a morte verdadeira de um povo. Então, apesar da gente estar nesse momento de grande burburinho, eu aqui vou continuar sendo maoísta, saca? Há muito barulho sob o céu, a situação é maravilhosa. Por quê? Porque ainda é uma situação que pode estar prenha de mudanças. Ainda é uma situação que permite outros caminhos e outras caminhadas. Uma sociedade completamente conformista, uma sociedade completamente aceleracionista, uma sociedade completamente abandonada disso, eu ainda acho que é muito pior, eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto. Então, é nesse sentido que eu falo. Quem quer ter, quem tem vontade, quem tal, vá. Tenha do seu jeito, da forma que for possível, da forma que você conseguir, né? Entendendo que é isso. Quem é pai, quem é mãe é quem cria, cara, saca? Isso é 100% real. E quando você faz isso, cara, você tá, inclusive, pensando de um ponto de vista militante, você tá se preparando para várias situações que são muito importantes para a militância. Sim. Né? Nós, em última instância, cara, assim, porra, eu tô diante de dois intelectuais, então, assim, eu sou um propagandista, eu não sou um intelectual, eu não tenho produção própria, vocês têm, é diferente, saca? Mas, assim, pra quem não sabe quem está aqui, tá, gente? No fundo, é porque senão eu vou falar com um fantasma, né? E é diferente, mas eu que sou um propagandista, cara, o mais importante desse meu trabalho é muito mais a questão empática, da pessoa acreditar que é possível uma mudança do que qualquer outro conhecimento que eu estou passando ali. Saca? Muito mais do que a pessoa saber quem estava na liderança do Khmer Vermelho em 1966. É ela entender que sociedades podem mudar, que o humano não é... O capitalismo não é natural, ele não é o primeiro modo de produção e ele não será o último, a não ser que a gente permita que ele seja. Sim. Entende? Então, assim, para mim, ter filhos nesse momento é também um ato de esperançar. Uhum. É também... E, assim, e ter filhos, eu falo criar filhos. Sim. Né? É um ato de esperançar, sabe? Então, assim, eu acho que é importante... É a esperança que leva a gente pra frente. É isso. Que faz a gente todos os dias acordar pra sair pra trabalhar. E é isso. E aí, voltando naquele lema, né? Que a desesperança não te entristeça, que ela te radicalize. O que é radicalizar? É buscar a raiz. É buscar a raiz dos problemas. Né? Então, assim, pensando no microcosmos da pequena sociedade que eu criei na minha casa, ali eu tô tentando mudar, ali eu tô fazendo esse laboratório, ali eu tô tentando criar pessoas que vão estar verdadeiramente libertas para o mundo. Eu não tô criando meus filhos para mim, eu tô criando meus filhos para que eles possam ir para o mundo e continuar sendo esses pequenos grãos de areia numa ponte que um dia nos levará para nossa história verdadeira. Uhum. Sabe? Para mim, a história verdadeira da humanidade sequer começou. Porque a minha pergunta vai muito nessa direção de um entendimento de que nesse mundo de construção ideológica de desesperança, na medida em que tudo se manifesta como uma razão fatalista, né, ter um filho no mundo acaba sendo um ato egoísta, de alguma maneira, né? Eu entendo, mas eu acho que isso é muito mais imputado ideologicamente do que é uma verdade. Sim. A gente está numa instância reificando, ou seja, trazendo para dentro algo que a ideologia nos traz. Tem um autor que eu gosto muito dele, que não tem nada a ver com, em aspas, não tem nada a ver com isso, que é o Peter Berger, que é um cara de sociologia das religiões. Peter Berger escreve um livro que chama O Dossel Sagrado. Qual que é a grande tese do Peter Berger? Que uma vez que uma primeira geração cria uma religião,
e há um afastamento histórico, você chega num ponto em que aquilo que foi criado se torna criador e aquilo que era criador se torna criatura. Tá? Em que sentido? Que as pessoas vão estar reificando aquilo. Elas vão pegar aquilo que elas mesmas fizeram e vão jogar de volta para dentro para elas como se fosse algo alheio, como se fosse algo externo. Qual que é o grande salto do gato de qualquer modo de produção que permaneceu no tempo? Isso é o modo de reprodução. Muito mais importante do que o modo de produção é o modo de reprodução ao longo do tempo. Sim. Nenhum modo de produção sobrevive se ele não tiver um bom modo de reprodução ao longo do tempo. O modo de reprodução do capitalismo, ele precisa que a ideologia funcione, porque por ele ser um sistema baseado na exploração da esmagadora maioria das pessoas, tem que haver algo que torne isso menos brutal, que torne isso menos tácito, que coloque um véu sobre isso. E aí, muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, assim, pô, eu tô tendo um ato egoísta num mundo terrível. Será? Sim. Primeiro, as pessoas esquecem que nós somos literalmente bicho, né? Uhum. Nossa diferença é que a gente é um bicho, que consegue falar e troca uma ideia e tal. Tem várias outras diferenças, mas assim, nós somos bicho. Então, existe um imperativo categórico de sobrevivência, de passar a espécie adiante. Perfeito. Boa parte dessa parte dos seus atos não são nem tão pensados no seu hipotálamo, né? Assim, eles não estão aqui na frente, eles estão aqui atrás na base. Segundo, se você está pensando numa mudança de sociedade e você sabe que a sua vida não será talvez o bastante para essa mudança de sociedade, você precisa que essa ideia de mudança de sociedade perdure para além de você. Por que a gente forma as pessoas? Por que a gente se torna professor? Porque a gente acredita que esses conhecimentos precisam de sobreviver a nós. Sim. Sabe? Para nós, a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. Para nós é muito mais importante que um dia haja essa construção do que a gente veja ela. Se eu conseguir ver, lindo, maravilhoso. Mas se eu não conseguir ver, tudo bem também. Eu vou fazer todo o possível e imaginável para que isso possa ser construído. Se isso é uma construção social de um ser social, antes, pelo contrário, eu não estou sendo egoísta, né? Eu estou sendo exatamente pensando que eu estou propiciando a possibilidade de uma mudança para melhor para todos que eu sequer talvez veja. Entende? Então, assim, eu já penso por esse outro prisma. Sim. E eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque, assim, é óbvio, gente, que quando a gente vê o mundo paia, você tem uma vida foda, pesada, não tô nem dizendo trabalhando. Que eu não, eu sei, jogando saca? E muita gente pensa isso mesmo, gente. E assim, eu não tô aqui para julgar ninguém que tá pensando isso, não. Eu tô aqui para propor uma outra chave de interpretação e pra pessoa pensar se ela quer. Porque a questão é isso. Nos é cerceado o direito de querer. Um dos direitos que mais é cerceado de nós é o direito de voluntas, de vontade, de querência das coisas. 99% das nossas vidas nós estamos fazendo coisas porque a gente precisa de fazer para sobreviver. E é nos colocado o discurso que é isso daqui que você tem, é imutável esse momento aqui, e aí não vale a pena você ter filho. Sabe, mas assim, em contrapartida, o outro lado também está procriando horrores, porque procriar para eles também é uma máquina de disseminação de ideia. E ao mesmo tempo, né, esse discurso vai até um certo período, porque você tem que renovar a mão de obra também, você precisa que essas pessoas tenham, né? Então, assim, é um discurso que vai até metade da página 1, sabe? Mas ele vai principalmente para quem vai ter a possibilidade de querer, talvez não querer. Sabe? Então eu acho que a gente tem que pensar sobre as coisas. E a gente não precisa de aceitar as coisas como elas são. A gente tem que pensar primeiro se faz sentido ou não. Porque, infelizmente, também a nossa educação padrão, mesmo de quem é de classe média, que foi para um colégio particular e blá, 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 é uma educação bancária, é uma educação para manutenção do sistema, ela não é uma educação para que a gente pare e pense nessas coisas. Ela muito mais está preocupada em cortar as suas arestas para que todos sejam círculos, mesmo que você tenha nascido quadrado, triângulo ou polígono, do que qualquer outra coisa.
sabe? Então, assim, cabe a nós parar, cabe a nós ponderar, cabe a nós falar assim, é isso mesmo. Sim. Né? E nesse caso, assim, em específico, eu sonho com esse mundo onde quem quiser possa. Perfeito. Entende? Porque tá tudo bem se a pessoa não quiser também. Sim. Saca? Tá tudo bem se a pessoa não quiser também. Não é isso que vai deixar de fazer com que a raça acabe, ou que o humano suma da Terra, ou que aquela pessoa é um monstro por ter ou por não ter, sabe? Eu tô nesse ponto, assim, cara. O Lenin tem uma outra frase que ele falava sobre religião, que eu adoro ela, que perguntaram, né, para o Lenin sobre o fato de vários trabalhadores de uma determinada fábrica terem se manifestado como ortodoxos. E aí ele falou assim, cara, ele não falou com essas palavras, ele falou assim, eu tô pouco me lixando para onde que o trabalhador acha que ele vai depois que ele morrer. Eu quero saber aonde ele está organizado enquanto ele está vivo. Sim. Então, da exata mesma maneira, saca, eu tô pouco me fudendo se o fulaninho ou a ciclaninha quer ter filho ou não quer ter filho. Uhum. Mas eu estou muito me fudendo para a forma como ele está enxergando essa sociedade. E se ele quer ter um filho, eu quero muito que ele possa ter um filho. Uhum. E que ele possa dar para o filho a melhor educação possível. Uma educação que seja verdadeiramente libertadora. Uma educação que prepare esta criança para ser também alguém voltado para a mudança dessa sociedade, para o bem da sociedade. A Nadezhda Krupskaya, que é uma das maiores pedagogas que a gente já teve nesse planeta, sim, ela falava que o indivíduo floresce quando o individualismo morre. E isso não poderia ser mais verdadeiro. Sim. Eu quero uma sociedade de florescimento do indivíduo. E para isso acontecer, o individualismo tem que morrer. Sim. A sociedade tem que ser voltada para o coletivo precisamente para que os indivíduos floresçam. Perfeito. Para que os indivíduos possam ter acesso às suas próprias decisões. Perfeito, perfeito.